Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um assunto que é muito comentado e ao mesmo tempo ele é muito obscuro. É difícil a gente ver respostas desse tipo na internet hoje em dia. A pergunta que, como vocês já viram no título, é: qual a melhor configuração, qual o melhor setup para fazer stream, para você poder streamar os seus jogos, você criar o seu conteúdo para sua rede, seja YouTube, Twitch, próprio Facebook, de uma maneira bem bacana, com uma configuração que dê uma folga legal para vocês e descobrir na prática o que vai ser consumido na sua configuração. Quanto a mais de memória RAM eu preciso quando eu estiver fazendo uma stream? Quanto a mais eu preciso de memória RAM, de memória de vídeo, quando eu estiver fazendo uma stream? Ou qual o nível de processador que eu vou precisar a mais quando eu estiver fazendo uma stream? É isso que a gente vai responder nesse vídeo aqui para vocês. Qual o hardware necessário e quanto a mais de performance você vai precisar de todo o seu hardware no geral quando a gente estiver falando de fazer stream para suas redes, ok? Espero contar com o like de vocês já aqui no início do vídeo, porque é um material bem caprichado, deu um trabalhinho fazer aí pra gente. A gente tentou montar uma metodologia que ficasse bem bacana para criar esse conteúdo. Se você não é inscrito no nosso canal, para você não perder materiais como esse, não esqueça de se inscrever aqui embaixo. Deixe sua opinião lá embaixo no final dos comentários. Se você quer outros kits, outras comparações, outras máquinas para stream, que a gente vai estar deixando as dicas aí para vocês e vai estar trazendo outros materiais. Agora roda a vinheta e vamos conferir em detalhes a diferença de performance que dá quando utilizamos softwares como OBS ou NVIDIA Shadowplay para fazer uma stream para uma dessas redes comparado com o game rodando sozinho na sua máquina. Antes da gente começar os nossos testes aqui, vamos mostrar para vocês o hardware que foi utilizado. Nós utilizamos aqui 3 níveis de configurações no mesmo jogo. Utilizamos um game que seja pesado, porque cada game ele vai exigir de uma maneira diferente o seu hardware. Vai ter games que vão utilizar mais memória RAM, games que vão utilizar menos, games que vão utilizar mais placa de vídeo, games que vão utilizar menos. Então vai variar de game para game. É por isso que nós compilamos todo esse dado nos 3 kits que nós temos aqui para conseguir ter uma porcentagem, porque essa porcentagem você pode aplicar a qualquer game. Eu vou dar um exemplo. Se aqui o nosso jogo utiliza 4 GB de memória RAM, de memória RAM no seu computador, correto? E quando a gente rodou ele aqui uma stream, por exemplo, no OBS, ele passou a utilizar, vamos dar um exemplo, 20% a mais de memória RAM do que ele estava utilizando antes, sem fazer uma stream. Você vai pegar o seu game, por exemplo, que utiliza 8 GB de memória RAM, não utiliza 4, e você vai calcular 20% a mais de memória RAM quando você estiver fazendo uma stream. Então é essa a nossa lógica e a nossa metodologia aqui. Aí nós pegamos 3 kits diferentes, tiramos uma média entre todos eles para conseguir criar uma porcentagem que você possa calcular em diferentes configurações. Eu vou utilizar, por exemplo, aqui na máquina mais simples, um i3-8100 quad-core com uma 1050 Ti. Você pode utilizar para outras configurações. Na máquina intermediária eu vou utilizar uma 1060 de 6 GB equipada com um i5-8400 6-core. E na máquina mais top eu vou utilizar uma NVIDIA Titan V, que é uma das placas de vídeo mais tops atualmente no mercado, equipada com um processador 8700K da Intel, que é um processador de 12 threads no total. Então estamos falando aqui de 4 núcleos, 6 núcleos e 12 núcleos. Placas de vídeo de diferentes níveis, que começam na casa dos R$500 e vai até os seus $2.000, $3.000, que é o caso aqui, por exemplo, de uma NVIDIA Titan V. Então estamos falando de diferentes níveis, diferentes performances que vocês podem encontrar. Eu vou detalhar o desempenho e a diferença que deu em cada um desses kits aqui nas tabelas que eu vou mostrar para vocês na tela. Mas eu vou informar para vocês somente a porcentagem geral, conforme a gente vai passando, e vou colocar alguns gráficos entre um teste e outro para vocês acompanharem durante todo o benchmark como foi a performance e qual foi o ganho, né, utilizando aqui uma máquina sem fazer stream quando você utiliza um software ou outro. Então nesse vídeo vocês vão saber o ganho, a perca no caso, não ganho, né, que você teve em cada um desses testes, utilizando cada um desses softwares. Vamos poder comparar o OBS com o NVIDIA Shadowplay e rodando o software isolado também. Agora vamos para o nosso primeiro gráfico aqui, que é o nosso gráfico de FPS. No nosso gráfico de FPS, nosso game aqui nós conseguimos rodar uma média de 133 FPS utilizando o nosso setup mais top, que é a Titan V. Quando rodamos ele mesmo com o NVIDIA Shadowplay, conseguimos uma média geral de 120 FPS. E rodando com o OBS por trás, conseguimos uma média geral de 108 FPS. Vale lembrar que sempre utilizamos os presets tops para fazer stream, ou seja, no Shadowplay utilizamos 1080p 60 FPS, no OBS utilizamos 1080p 60 FPS, sempre utilizando os sistemas que utilizam o melhor hardware, ou seja, utilizamos padrão VBR para poder utilizar melhor a sua placa de vídeo, utilizamos os CUDA cores quando disponível
disponíveis no software, utilizamos sempre o melhor, otimizado sempre ao hardware. Então é a melhor opção sempre para a gente ter uma qualidade melhor e ter o melhor aproveitamento do nosso hardware. Agora, quando partimos aqui para nossa máquina intermediária, que é o i5 com 1060, tivemos uma média com o computador rodando somente o game de 61 FPS. Quando rodamos com o Shadowplay fazendo stream, conseguimos uma média de 56 FPS, e quando utilizamos o OBS para fazer stream, baixou mais ainda, foi para casa dos 52 FPS. E na máquina mais intermediária, era óbvio que a gente ia ter menos FPS, então só o game rodando já ocupou ali nossos 37 FPS de média geral, já é uma média bem baixa. Quando colocamos o Shadowplay para fazer stream, conseguimos uma média de 34 FPS. E quando colocamos o OBS, foi para 33 FPS. Ou seja, foi sempre caindo ali nossa performance, sempre quando utilizado esses softwares, né, de stream. Então a gente já sabe ali que, no geral, na parte de FPS, quando utilizado o Shadowplay, nós temos uma média geral, uma perca geral de 8,66 FPS de performance geral para vocês. Vocês vão estar diminuindo quando utilizando o NVIDIA Shadowplay. Então pode variar, vai ser de 7 a 10% ali de performance que você vai acabar perdendo quando utilizando o NVIDIA Shadowplay. Quando você estiver utilizando o OBS, ele acaba sendo uma opção que vai consumir mais do seu hardware, você vai ter uma perca maior de performance. Então a nossa perca foi de 16,33% de performance em qualquer um dos kits aqui, tirando uma média geral pra gente. Agora falando do uso de CPU, tá? No uso de CPU, temos aqui na máquina mais top, que a gente rodou aqui, né, os usos ali completos com o game, Shadowplay e OBS Studio, também na máquina intermediária e na máquina mais simples. Depois disso, a gente conseguiu compilar uma porcentagem e tirar uma média para vocês. Conseguimos chegar à seguinte conclusão: o uso de CPU ele tem um acréscimo, né, quando utilizado o NVIDIA Shadowplay, em 3,66%. Ou seja, é quase 4% a mais de uso de CPU que você vai utilizar quando fazendo stream pelo Shadowplay. Quando você utiliza o OBS, tem um acréscimo bem grande, né, no uso de CPU. Tirando a média geral, conseguimos um acréscimo de 11%. Ou seja, você vai rodar o seu game. Se você roda e não faz nenhuma stream hoje, e você está pensando em fazer uma stream, saiba que você vai precisar de um processador que ele vai te necessitar de 11%, né, a mais de uso do seu processador. Então ele vai ocupar 11% a mais de uso do seu CPU quando você estiver fazendo uma stream. Então você já sabe que se você tiver com um processador, por exemplo, um Pentium G4560, e ele já está lotando totalmente o seu processador a 100%, você sabe que você não vai ter essa margem de 11% para poder utilizar um OBS. Que dirá utilizar uma margem menor ainda para fazer a utilização do NVIDIA Shadowplay, por exemplo. E quando você utiliza em CPUs desse tipo, acaba que você tem travamentos na sua gameplay, você começa a ter drops de FPS, você começa a ter percas, né, de pacotes quando você está vendo a sua stream, acaba tendo travamentos tanto para você quanto para a pessoa que está assistindo a sua live. Ela vai reclamar que está travando, então depende somente da sua conexão, mas também da maneira que todos os seus FPS e seus quadros são entregues para o software poder enviar para suas redes, né, onde você está fazendo stream. Então sempre tem que ficar ligado nisso, que a sua perca de pacotes é muito importante nessa hora, e se você não tiver um processador que ele vai ter um desempenho ali de sobra para poder entregar esses pacotes, fazer todo esse gerenciamento para você junto com o software, você não vai ter um desempenho legal. Agora vamos mudar aqui para a memória RAM. Acompanhe aqui na tela a nossa tabela. No gráfico aqui, por exemplo, de memória RAM, tá? Utilizando somente a nossa memória, vai lembrar que colocamos 16 GB para ela não interferir, então a gente vai acompanhar o uso livre de memória RAM sem precisar ela estourar. Porque se a gente estourar, a gente consegue prejudicar outros componentes da máquina. Então colocamos 16 para ter uma sobra e a gente acompanhar de maneira livre como vai ser o uso e o gerenciamento dessa memória. O uso de memória RAM ali no primeiro computador vocês podem acompanhar, que é a máquina mais top com Titan V i8700K, equipado com 16 GB. Na máquina com i5 também foi um uso bem semelhante ao que a gente teve. Claro que quando utilizando mais FPS e o OBS, a gente teve um uso de memória RAM muito maior. Então é um detalhezinho que vale a pena vocês ficarem de olho ali. Agora quando a gente parte para a máquina mais simples, que teve uma quantia menor de FPS, a gente já tem uma quantidade de memória RAM sendo utilizada ali mais tranquilo, seja pelo OBS ou pelo Shadowplay ou pelo próprio game rodando sozinho. Nossa conclusão final aqui em porcentagem é que utilizando o NVIDIA Shadowplay, você precisa utilizar 12% a mais de memória RAM quando estiver fazendo uma stream. E quando você estiver utilizando o OBS, você vai precisar de 14,66% a mais de memória RAM quando estiver fazendo uma stream. Isso na prática vai representar coisa de 1 a 2 GB, dependendo do caso, a mais de memória. Vou dar um exemplo. Se seu game utiliza 6 GB, você vai precisar de uma máquina que tenha 8 GB pelo menos.
Se o teu game já utiliza 8 GB, por exemplo, em vários momentos, você saiba que ele vai estourar se você só tem 8 GB. Então você precisa de uma máquina que tenha 16 GB, por exemplo, para você ter uma margem sobrando e você acaba não sofrendo travamentos e nem drops de pacotes na hora de enviar para sua stream. Por isso que muitas vezes o pessoal comenta assim, Júnior, preciso de 8 GB, 16, 32. Tem gente que fala 32 GB e eu não acho absurdo. Porque aqui eu estou rodando, por exemplo, somente o OBS e o Shadowplay. Mas quando você vai fazer tua stream, você está com o Spotify aberto, utilizando as suas músicas para dar um incremento a mais, uma qualidade melhor para sua stream. Você está com aqueles softwares, aqueles aplicativos, aqueles apps, rodando, por exemplo, os donates que você está recebendo. Você está com o seu Google Chrome aberto, com várias abas, com o Facebook, com as suas redes sociais, e tudo isso vai consumir memória. Aqui eu estou utilizando somente o game comparado com o OBS e comparado com o Shadowplay. Então vocês têm uma ideia somente desses softwares. Se você rodar com outros programas por trás, você vai ter um uso muito maior ainda, seja de CPU, seja de memória RAM e até mesmo de placa de vídeo, dependendo do caso. Agora vamos aproveitar que a gente falou de placa de vídeo. Qualquer um dos kits aqui rodou muito bem, vai utilizar 100% de qualquer um dos kits, com exceção da NVIDIA Titan V, porque rodando em Full HD com 8700K é visto que vai sobrar FPS e a placa de vídeo vai ser subutilizada. Tirando isso, os outros kits rodaram muito bem, sempre a 100% qualquer uma das placas de vídeo. Agora falando de uso de VRAM, vocês podem acompanhar aqui na tabela que teve uma diferença interessante também. Seja na máquina de entrada, na máquina intermediária ou na máquina mais top, nós conseguimos notar que teve um acréscimo bem grande, né, no uso de memória de vídeo. Tá? Isso é bem importante frisar para vocês. Claro que isso pode variar de caso para caso, porque ele pode estar alocando um pouco de memória RAM para a placa de vídeo, pode estar trabalhando de maneiras diferentes, mas o importante é que a gente conseguiu medir esses dados aqui, são esses os dados que a gente tem, seja de memória RAM ou de VRAM para vocês, e conseguiu tirar uma porcentagem. Nossos dados aqui finais mostram pra gente que você precisa, quando fazendo uma stream pelo Shadowplay, de 27,33% a mais de memória de vídeo. Vai ser utilizado na sua máquina essa porcentagem. E quando você está utilizando o OBS, você tem um acréscimo de 29,66% no seu uso de memória de vídeo. Então você tem um uso bem grande de VRAM, seja para qualquer um dos kits que a gente vai utilizar aqui, seja para uma 1050 Ti, para uma 1060 ou para uma Titan V. Até porque esses softwares utilizam também muita memória de vídeo, não é somente o game que vai utilizar. Por isso que a gente tem um acréscimo se comparado com o game rodando sozinho na sua máquina. E vale lembrar que ele já está consumindo ali os seus 4 GB, os seus 2 GB, os seus 3 GB de memória de vídeo. Então vale salientar, qualquer uma das máquinas aqui conseguiu rodar muito bem. Consegue levar em memória de vídeo, consegue levar em processador, consegue levar tranquilamente. O que vai acontecer aqui vai depender do kit que você vai escolher aqui, vai ser a performance que você vai ter. Eu vou dar um exemplo. O game que eu utilizei aqui foi o The Witcher 3, que é um game bem pesado. Então uma Titan V e uma 1060 consegue rodar no Ultra muito bem, mas uma 1050 Ti já cai para casa dos 40 FPS. Se eu pegar um CSGO, qualquer um dos kits vai rodar muito bem. Só que a nossa diferença em porcentagem de performance ainda, você consegue utilizar no comparativo. Vou dar um exemplo. Se a 1050 que rodou o The Witcher 3 a 40 FPS aqui, rodar o CSGO a 100 FPS, você pode utilizar a mesma porcentagem para fazer o cálculo em cima de quanto você vai precisar mais de memória de vídeo, quanto você vai precisar de memória de processador, de memória RAM e de uso de processador. Você vai saber se você está no limite ou não, dependendo da situação na sua máquina. Eu espero que tenha dado para vocês entender todos os nossos gráficos aqui, tenha dado para vocês terem uma ideia muito boa da diferença de performance que você tem entre um kit e outro, quando fazendo stream e quando não fazendo, utilizando cada um desses softwares. Ficou bem visível aqui para vocês que o Shadowplay, assim, em qualidade, ele traz uma qualidade muito boa. Em uso de gerenciamento de sistema, de memória RAM, de processador, de VRAM, ele é o que menos vai utilizar na sua máquina, é o que menos vai demandar e é o que menos vai tirar performance do seu jogo. Então é o que você menos vai perder FPS, por exemplo. Quando utilizando o OBS, você tem uma infinidade de opções a mais. Como o nome já diz, é o OBS Studio. Ele é um estúdio de criação. Ali você tem muito mais ferramentas, mas você é penalizado com uma perca maior de performance em FPS, você perde mais FPS e você também precisa ter uma máquina muito mais forte. Vocês viram que você precisa de uma máquina que tenha mais memória de vídeo, que tenha mais memória RAM, que tenha um uso maior de processador, tenha mais processamento disponível para você poder estar utilizando a sua configuração. Beleza, galera? Espero que tenha dado para vocês entender todos os nossos testes. Qualquer dica não precisa se acanhar aí, pode deixar lá embaixo nos comentários que é bem útil pra gente. Pode deixar as dicas, pode deixar as dúvidas que a gente vai estar respondendo para vocês. Espero contar com o like de vocês também, compartilhamento e favorito, que é muito importante para continuar com esse trabalho que vocês estão vendo. Beleza, galera? Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!